E agora nós vamos para a cozinha, já que devemos evitar os alimentos industrializados, então é bom saber fazer a comidinha dos pequenos em casa. Comidinha caseira é bom demais, né? E nós vamos aprender agora. E vamos falar também da Semana Mundial da Amamentação, que começa hoje. Não é isso, Fernanda Paranhos? Bom dia para você, ótima segunda. Bom dia, Patrícia, bom dia para você, bom dia para todos. É isso mesmo, a 18ª Semana Internacional de Amamentação começa hoje, vai até o dia 7 e a cidade inteira está tendo atividades voltadas para valorizar a amamentação para essas mamães que já amamentam e também vão amamentar quando tiverem os filhos. A introdução alimentar, que é o que a gente vai falar hoje com as papinhas, é muito importante, mas é importante também conciliar isso com o aleitamento materno. Uma informação interessante, o Brasil é referência na doação de leite materno no mundo. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, prestou uma homenagem ao nosso país por conta dessa iniciativa. 89% do leite materno doado no mundo todo vem de mães brasileiras, mas esse número que é significativo, não é equivalente para as mães que amamentam. 40% apenas das mães dão leite para o próprio filho e é sobre isso, inclusive, que a gente vai começar a conversar com a doutora Daniela Marques. Vem cá, doutora, por que a senhora acredita que essas mães não amamentam os filhos de maneira, durante um tempo tão importante ou por outros motivos? Por que essa amamentação ainda não é ideal como deveria, doutora? Bom, isso por vários motivos, né? Sem dúvida que a amamentação é o melhor começo nutricional para qualquer criança, mas aí surgem vários empecilhos. A vida moderna, com vários alimentos industrializados e facilmente disponíveis, né? Muitas vezes falta de conhecimento da superioridade nutricional, na proteção contra infecções que o leite materno confere, a atuação do profissional muitas vezes que vai por um caminho mais fácil, que é prescrever às vezes um outro leite, não fazer as orientações relacionadas ao sucesso do aleitamento materno. Então são vários fatores. Nós precisamos de iniciativas como essa da Semana Mundial do Aleitamento Materno, até para chamar a atenção de toda a população da importância que o leite materno tem para a nutrição das crianças. Para essas mamães aí que amamentam ainda, existe aquele mito, olha, como a gente falou na reportagem, o leite é fraco, o leite não é fraco ou não teve leite. É isso mesmo ou pode ser falta de orientação? Muitas vezes essa crença no leite fraco, que meu leite não sustenta, estão relacionadas à questão de técnica. A técnica de amamentação é que não está correta. Então, por exemplo, às vezes o bebê suga de um lado um pouquinho, do outro um pouquinho, não deixa esvaziar completamente a mama. Esse seria um exemplo. Às vezes, por exemplo, uma rachadura, uma fissura para uma pega incorreta. Então, normalmente, quando a mãe tem essa compreensão de que seu leite não sustenta ou é fraco, é algum problema na técnica. Ou seja, essa semana vai trazer todas as informações para as mamães que estão amamentando, para as futuras mamães também. E a outra coisa importante que é a introdução alimentar, que pode ser conciliada com a amamentação. A gente tem aqui alguns ingredientes legais que a gente pode oferecer para os filhos e eu quero perguntar para a doutora Daniela como que funciona. Até os 6 meses, apenas o leite materno. Depois começou a comer, como é que começa essa fase? Bom, então até 6 meses, aleitamento materno exclusivo, não precisa de nenhum outro alimento. A partir dos 6 meses, nós vamos introduzir a alimentação complementar de uma forma adequada. Primeiro, a gente começa com a papa de fruta, né, que pode ser oferecida 1 ou 2 vezes ao dia, e logo em seguida a gente já inicia a papa principal. Então, não é sopa, né, porque a consistência é de uma papa. Legal a gente falar, não é sopinha líquida, né? Isso, e nem é papa salgada, é papa principal, porque a gente vai ver também na preparação que nós não vamos utilizar o sal na preparação dessa Não papa. precisa de temperos extras, assim, sal, nem pimenta, nem nada disso. Normalmente a gente vai utilizar salsa, cebolinha, cebola, alho. Isso sim, a gente pode utilizar numa quantidade pequena, moderada, sem excessos, mas o sal e condimentos industrializados, aqueles temperos prontos, nada disso nós vamos utilizar. Então vamos mostrar os ingredientes essenciais que a gente tem e preparar uma papinha aqui ao vivo para mostrar qual que é o tipo de procedimento que a gente tem que ter. Quais são esses ingredientes, doutora? Basicamente, são 4 grupos de alimentos para a preparação da papa. Então, nós vamos ter o tubérculo ou cereal. Que Esse a gente tem a batata. Então, batata, mandioca, cará, inhame, ou arroz ou macarrão. Um deles nós vamos escolher. Depois, uma leguminosa, que no caso aqui nós temos o grão de bico, mas pode ser o feijão, pode ser a lentilha, né? Então, a leguminosa.
Os legumes, aqui no caso eu coloquei 2, mas né, pelo menos um legume, então a vagem e a cenoura, e uma porção de carne, em torno de 35 gramas de carne. A porção de carne pode ser colocada mesmo para as crianças que estão começando a comer agora? Sim, é importante que tenha carne na papa, porque ela é uma importante fonte de ferro para a criança. Então pode ser a carne vermelha, pode ser a carne de frango, a carne de peixe, pode ser qualquer uma delas, né? Todos esses ingredientes, pessoal, a gente não vai fazer agora, mas é muito simples, a gente coloca numa panela com água, certo? Isso, aí nós colocaríamos na panela, acrescentaríamos mais ou menos 1 litro de água e nós vamos cozinhar esses alimentos por aproximadamente 30 a 40 minutos. Depois disso, a gente passa para outra fase. Depois nós vamos pegar só os alimentos cozidos, aquele caldo vai ficar reservado na panela, porque se eu colocar no caldo vai virar uma sopa, né? E aí nós vamos colocar num pratinho e amassar bem amassadinho com garfo. Olha só, não é líquido, né? É uma consistência de purê, uma papa, olha, né? Então, virou uma papa. E aí, por exemplo, quando eu estou começando, nós vamos amassar bem amassadinho, porque não vai ficar praticamente Pode passar numa peneirinha? No início, pode-se utilizar uma peneira, não muito fina, né? Mas pode-se utilizar uma peneira. O que não se pode nunca é bater no liquidificador. Nunca bater no liquidificador. E depois de pronta essa papa, nós vamos acrescentar aqui, olha... Aqui a gente tem um óleo vegetal, no caso de girassol, mas pode ser soja, canola. Pode ser azeite? O óleo, pode. O óleo a gente vai acrescentar depois da papa pronta. Interessante. Para mais ou menos 100 gramas de papa, nós vamos colocar 3 a 3 ml. Aqui eu tenho uma papinha de 130 gramas. Então, eu poderia colocar uma colherzinha dessa, olha, não muito cheia de óleo. Então, eu vou misturar e agora sim, eu vou misturar para poder oferecer para a criança. Então, o óleo é depois, ele não vai na panela, né, para ser afogado junto com o alimento. Tá certo, informações muito boas para a gente encerrar. Temperos, sal, depois de quanto tempo? O sal você vai introduzir com 8, 9 meses, a criança vai começar a comer a comida da mesa, o que foi feito para a família. Coloca no pratinho e amassa bem amassadinho. Então, nessa fase, ela já vai ter conhecer o sabor mais salgadinho. Então, próximo de 1 ano, nunca antes disso. E o açúcar? Não, açúcar não, né? Nós vamos retardar esse início de açúcar. Eu falo, até os 2 anos, a criança come o que você oferece para ela, né? 2, 3 aninhos. Então, por que nós vamos introduzir açúcar se nós sabemos que não é nada saudável? É isso aí, muito obrigada pelas informações. Eu acho que o pessoal de casa ficou muito enriquecido com as informações que a doutora Danila passou. Eu confesso que eu também, porque eu tenho um bebezinho de quase 7 meses que já está comendo coisas sempre muito naturais. Patrícia, informação e saúde para todo mundo aqui no Manhã Total. Nossa, isso é muito válido, adorei todas as dicas e vamos investir então nas comidinhas caseiras, não é, Fernanda? É verdade, faz toda a diferença. A comidinha que a gente faz, além desse vínculo que a gente passa a criar, eu mesmo fazer comidas e não usar nada pronto, é muito importante. Tá certo, muito obrigada. Um beijo para vocês, agradeço a presença da nossa convidada. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana para vocês. Para você também, até. Tchau, tchau.